E aí, tudo bem? Como é que você tá? Se você tá vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio, é porque de alguma forma a nossa mensagem chegou até você. Então eu quero te pedir pra você se inscrever no nosso canal e também deixar a sua curtida nesse vídeo, porque isso nos ajuda a impulsionar a mensagem de Cristo. Agora a mensagem será liberada, que Deus te abençoe e a gente se vê por aí. Valeu! Mateus 6, a partir do 19, diz assim, ó: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se você pode, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa noite, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Nós te pedimos nessa hora, Pai, fale conosco, revele a Tua palavra nos nossos corações. Nós queremos ser encontrados pela Tua mensagem, Pai, e que essa seja a noite preparada, Senhor, para que o Senhor possa nos encontrar. Por isso, Pai, encontre em nós um coração aberto e uma mente, Senhor, disposta a ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Olha só, nós estamos na nossa série aí, Deuses Falsos, falando sobre idolatria, falando sobre alguns temas muito importantes. Na semana passada nós já falamos sobre algumas coisas muito relevantes. Se você não estava, ou se você não ouviu a mensagem, depois você pode chegar em casa e ouvir, ela está lá no Spotify, no YouTube. Você pode ouvir a mensagem de sábado passado, que é um complemento para a mensagem de hoje. Hoje eu quero falar com você sobre algumas coisas muito importantes que nós passamos na nossa vida, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, e algumas dessas coisas pelas quais nós precisamos estar ligados e atentos, porque cotidianamente, diariamente, nós somos atraídos por isso, nós somos chamados a atenção por essas coisas. E uma delas, e provavelmente a que você tem aí na palma da sua mão, é o seu smartphone, a internet, a sua vida social. E isso tudo é uma bênção, né? Você consegue aí se comunicar com seus amigos, consegue falar com a galera que você gosta, você consegue falar com a galera que você não gosta também, né? Então, é muito bom poder ter esses acessos que você tem, que eu tenho, mas que também, se usado da forma errada, pode destruir a nossa vida, pode acabar com a nossa vida. E muitas dessas coisas vão se tornando ídolos para nós. E no sábado passado nós falamos sobre isso, e quero repetir agora para você que você idolatrar algo ou alguém, você criar um ídolo dentro do seu coração, muitas vezes quando a gente fala sobre isso, as pessoas pensam em um Deus feito de pedra ou feito de barro, com velas acesas em volta e uma fumaça e uma música de tensão, e ali existe uma idolatria. Mas muito pelo contrário, muitos de nós aqui, talvez cristãos que caminhamos com Deus há um bom tempo, esse tipo de idolatria não nos pega. A gente conhece a verdade, a gente sabe qual é a verdade, mas nós somos pegos por alguns outros tipos de idolatria. Dentre eles, nós idolatramos pessoas, nós idolatramos coisas, nós idolatramos lugares, né? Você tem aí o teu amuleto da sorte, né? Algumas pessoas têm a meia da sorte, né? Tem o dia da sorte, ela levanta da cama e ela precisa pisar com o pé direito, né? Para fora da cama, ela precisa colocar primeiro o tênis direito e depois o tênis esquerdo. É esse tipo de gente aí que é meio estranho, né? Você conhece alguém assim, não? É aquele tipo de pessoa que você conhece a pessoa, ao invés dela perguntar o teu nome, ela pergunta o teu signo. Você já conversou com alguém desse jeito? Não? Tem um monte de gente por aí. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Talvez você tenha aí na sua vida, né? Você conhece alguém que tem o signo dela na bio do Instagram, não? Tem muita gente com signo por aí na bio do Instagram, né? Glória a Deus por essas pessoas, elas já estão ali deixando, né? Que elas são, e amém. Não tem problema nenhum nisso, né? Mas, eu não sei você, mas eu acredito que um signo não consegue resumir aquilo que eu sou, né? Afinal de contas, muitas vezes a gente é a gente é tão fora da casinha, né? A gente é tão volátil nas nossas emoções que nem o horóscopo consegue acertar aquilo que a gente é direito, né? Você abre o diarinho de manhã e vai ler o horóscopo do dia, não? Para saber se você vai encontrar o amor da sua vida nesse dia ou se vai ser amanhã, né? Eu já ouvi isso. Pessoa que se arruma baseada no horóscopo do dia dela, se ela vai encontrar o amor da vida dela naquele dia ou não. Então, os solteiros aí, se arruma todo dia, né? Fica cheiroso todo dia, você não sabe, você pode estar sentado agora ou perto do amor da sua vida. Você já pensou nisso, não? Meu Deus, olha Deus falando aí com você. Amém, gente, ou não amém? Semana passada eu brinquei com os solteiros, eles estavam desanimados, né, Thiago? Achei que hoje ia estar melhor, mas enfim.
Olha só, deixa eu te falar algumas coisas importantes que nós precisamos nos lembrar nesses dias e estar muito atentos a tudo isso. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de tudo. Na tua vida, olhando para a tua vida hoje, você acredita que existe alguma coisa na tua vida que está à frente de Deus? Responde para você mesmo. Existe na tua vida hoje, na tua escala de prioridades, que todos nós temos, a nossa escala de prioridade, aquilo que é a nossa prioridade, o nosso namoro, o nosso casamento, a nossa casa, o nosso trabalho, a igreja, Deus, a família, a tua faculdade, enfim. Na tua escala de prioridade, existe alguém ou alguma coisa à frente de Deus? E seja sincero com você mesmo, você não precisa responder isso para mim, você tem que responder isso para você mesmo. Na tua escala de prioridade da vida, existe alguém à frente de Deus? E aqui eu vou te dar uma dica de como você descobrir se existe alguém à frente de Deus na tua vida ou não. E talvez a mais importante de todas elas, o nosso tempo. Muitas vezes nós reclamamos que não temos tempo. Nós reclamamos que não temos tempo para orar, não temos tempo para ler a Bíblia. Mas deixa eu te falar uma coisa, na nossa vida nós só arrumamos tempo para aquilo que é importante para nós. Se você não tem tempo para ler a Bíblia, para orar, para falar com Deus, deixa eu te dar uma má notícia. Deus não está sendo importante para você. Deixa eu te explicar melhor. Você tem tempo para sair com os teus amigos. Você tem tempo para ficar com a tua galera. Você tem tempo para brincar, você tem tempo para jogar bola, você tem tempo para ir no teu ferino, você tem tempo para ficar no Instagram. Mas você falar que não tem tempo para orar e ler a Bíblia, Deus não está sendo importante para você. Você consegue entender isso? Faz sentido para você? Porque eu não sei na tua vida, mas na minha vida eu só tenho tempo para as coisas que são importantes para mim. Eu reconheço que na minha vida o tempo é muito importante. Afinal de contas, o dia começa e parece que logo ele termina. O ano começa e parece que logo ele termina. Hoje é dia 20 e 19. E o mês já está acabando. E o ano já está acabando. Então olha como o tempo passa muito rápido. E a pergunta que eu te faço é: quantas vezes você leu a Bíblia nesse ano? Não estou falando da Bíblia toda. Um livro da Bíblia. Quantos livros da Bíblia você leu esse ano? Judas, 3 vezes, né? Tem um capítulo só. Mas quantos textos da Bíblia você leu esse ano? Você consegue entender isso que eu estou te falando, não? Eu estava falando com o Thiago ali dentro da sala agora e a gente está num plano com o bispo e várias pessoas aqui da igreja que a gente lê a Bíblia todo dia. E em um ano a gente conclui a leitura da Bíblia. Se tem alguém participando desse grupo aqui, você sabe. E se você está em dia, né? Nós já estamos no dia 201. Hoje é o dia 201. E nós já lemos o Novo Testamento todo, estamos lendo ele de novo. Já estamos em 2 Samuel, já lemos Salmos, já leu Provérbios. Então, olha só como o tempo vai passando e a gente não vai dando atenção ao tempo. Fazem 201 dias que eu leio a Bíblia, não todo dia, porque né, às vezes a gente dá aquela remelada, lê 2 dias, lê um dia para lá, lê um dia para cá, né? Mas olha só como o tempo passa rápido. E a gente não dá atenção a esse tempo. Eu não vou nem perguntar aqui se você já leu a Bíblia toda esse ano. Mas quantos livros da Bíblia você leu esse ano? Ou se pelo menos você leu o Novo Testamento esse ano. Ou se pelo menos você leu um livro esse ano. Ou se pelo menos você leu, sei lá, a cópia das fotos do Instagram do Tamo Junto. Porque a gente não tem tempo para parar para ler as coisas, para ver as coisas, para prestar atenção nas coisas. Então, quando nós usamos a desculpa que nós não temos tempo para orar, que nós não temos tempo para ler a Bíblia, eu não estou falando aqui sobre uma oração longa de 2 horas, de 3 horas, e você dobrar os teus joelhos, cara, é a oração que você consegue fazer. O bispo sempre nos fala uma coisa, que nós precisamos e devemos fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Se o que você tem é 5 minutos no caminho para o teu trabalho, glória a Deus por isso, mas usa. Só que sabe o que às vezes a gente faz? O tempo livre que a gente tem, a gente usa para ficar reclamando. Já parou para pensar nisso? Não. Nossa, eu podia ter mais tempo, né? E aí você passa 10 minutos falando que poderia ter mais tempo e reclamando do tempo que não tem, jogando o tempo fora. Então deixa eu te falar uma coisa, para você, para mim, para nós, se nós não temos tempo para Deus, Deus não está sendo importante para nós. Pergunta aí para esse lindo que está do teu lado, Deus está sendo importante para você? Pergunta aí para ele ou para ela. Faz essa pergunta, dá esse choque de realidade para ele. Deus está sendo importante para você? Você está tendo tempo para Deus? Ou será que tem muita coisa aí na frente, na linha, né, de prioridade entre você e Deus? Isso é uma real, gente. E muitas vezes a gente reclama que não tem tempo para Deus. Na semana passada eu falei sobre isso, quero repetir para você agora. Deus é a nossa esperança. Mas também tem um monte de coisa que pode nos dar esperança.
A pergunta que eu te faço é: aonde nós estamos buscando a nossa esperança? Deus é aquela esperança que a gente sabe que não falha, é aquela esperança que a gente sabe que não erra. A gente sabe que pode estar dando tudo errado, que em Deus nós vamos encontrar a esperança. Mas tem gente que acha esperança em amigos, tem gente que acha esperança num relacionamento, tem gente que acha esperança em dinheiro, tem gente que acha esperança em seguidores. E aí tudo isso vão se criando ídolos dentro de nós. Porque aonde eu busco a minha esperança? Quando você está desesperançoso, quando você está triste, quando você está sem saber o que fazer da tua vida, aonde você procura a tua esperança? Será que você vai no feed do TikTok e ri um pouco? Ou será que você abre a tua conta do banco e vê se tem dinheiro para pedir um hambúrguer e afogar tuas mágoas, né, num balde de chocolate e de queijo? Aonde nós estamos buscando a nossa esperança? Você consegue entender isso ou não? Porque aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Aonde está o nosso coração? Será que o nosso coração está nos primeiros 10 dias do mês, onde a gente tem dinheiro na conta? E depois os outros 20 dias acabou o dinheiro, acabou a alegria, acabou a esperança, acabou o amor? Você consegue entender isso ou não? Aonde está a nossa esperança? Será que a nossa esperança está no nosso namorado, que a qualquer momento pode nos frustrar? Será que está no nosso amigo, que a qualquer momento pode nos abandonar? Então aonde está a nossa esperança? Quando você precisa de esperança, aonde você vai buscar? De quem você lembra? Existe um Deus que é a nossa esperança. Existe um Deus que quer ser, sabe aquele texto que fala que Ele é socorro bem presente na hora da angústia? Deus quer ser esse lugar seguro para nós. Mas quando nós quisermos que Ele seja, porque Ele está ali. Apocalipse, Ele vai dizer: eis que estou à porta e bato, e quem abrir eu entrarei. Deus quer ser a sua esperança, mas você quer que Ele seja a sua esperança? Deus quer ser o seu socorro, mas você quer buscar socorro nele? Ou você quer continuar ficar buscando socorro em um monte de coisa, em um monte de gente, e se frustrar? Esse que é o pior. Sabe, meu irmão, muitas vezes nós colocamos a nossa esperança em coisas passageiras, em coisas transitórias. Agora nós acabamos de passar por um momento de eleição, onde muitas pessoas colocaram a esperança em um partido político, em um lado político, onde o Brasil ficou dividido entre direita e esquerda. A minha esperança está no alto daquele que jamais será restituído do seu trono. A nossa esperança está naquele que não precisa ser eleito, Ele já é Deus. Aquele que ninguém vai tirar Ele do cargo dele, aquele que não pode ser impeachmentado, aquele que não pode ser enganado, aquele que não muda, aquele que não falha, aquele que não erra. Então a minha e a tua esperança não deve estar em esquerda ou direita, porque isso tudo passa. A minha e a tua esperança deve estar no alto, num governo dos céus, um governo que não muda, um governo que nos traz esperança. Esse é o governo de Deus para nós. Mas aonde nós estamos buscando a nossa esperança? Mas aonde nós estamos buscando o nosso refúgio? O que vai ser do Brasil? O que vai ser da minha vida? Se Deus não estiver nela, eu te garanto que vai ser horrível. Mas se Deus tiver, existe esperança. Consegue entender isso ou não? Existe esperança. Se Deus está, existe esperança. Aqueles discípulos, quando estavam no barco desesperados, Jesus estava na popa do barco dormindo. Tempestade, ondas, vento batendo, eles estavam desesperados. Eles lembraram que a esperança estava no barco. Eles lembraram que o socorro estava no barco. Eles lembraram que Jesus estava no barco. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus é comigo, Jesus é com você. Então nos dias de aflição, nos dias de dificuldade, meu irmão, busca a esperança em quem nós podemos encontrar: Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que não muda, aquele que não falha, aquele que não erra. A Bíblia vai dizer que Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é princípio, Ele é fim. Sabe o que isso quer dizer? Que Ele está em tudo e em todos. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. E aí, quando nós buscamos a Ele, meu irmão, nós encontramos o refúgio para tudo aquilo que nós precisamos. Então a pergunta que fica não é quem está governando Brasília, a pergunta que fica é: quem é que está governando o teu coração? Quem é que está governando os teus sentimentos? Quem é que está governando as tuas emoções? Será que é Deus? Ou será que são as coisas? Ou será que são as pessoas? Se eu tenho amigos, eu estou bem. Se eu não tenho amigos, eu estou mal. Se eu tenho dinheiro, eu estou bem. Se eu não tenho dinheiro, eu estou mal. Você consegue entender isso? E aí nós estamos sendo governados por um monte de coisa e ao mesmo tempo não estamos sendo governados por nada e por ninguém. Porque Cristo é a nossa esperança. Nele nós encontramos a esperança que precisamos. E aí agora deixa eu ler um texto para você muito incrível. Isaías capítulo 6 versículo 1. Coloca lá se puder. Isaías capítulo 6 versículo 1. Olha como é importante nós prestarmos atenção na nossa vida e quem está governando ela.
no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Preste atenção nisso. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor assentado no trono. Sabe o que isso quer dizer? Deus só se assenta no trono quando ele está vazio. O rei Uzias morreu e Deus se assentou no trono. Sabe por que muitas vezes Deus não está assentado no trono do nosso coração? Porque Ele está ocupado por alguma coisa. Sabe por que às vezes Deus não está conseguindo governar as nossas almas, as nossas emoções, os nossos sentimentos? Sabe por que às vezes Deus não está podendo ser o Deus da nossa vida? Porque às vezes Deus não está conseguindo gerir as nossas emoções e tomar conta do trono do nosso coração? É porque tem alguém ou alguma coisa ocupando o trono do nosso coração. Isaías vai escrever que no ano que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor assentado no trono. No ano em que o trono ficou vazio, o Senhor se assentou. Quer que Deus se assente no trono do teu coração? Quer que Deus governe a tua vida? Esvazia o trono e deixa Ele governar. Para de buscar socorro e ajuda nas pessoas, nas coisas, nos lugares, e que Deus seja o nosso alicerce, e que Deus seja o nosso abrigo. Deixa o trono vazio, para você ver se Deus não vai tomar o trono por completo. Deixa o teu coração vazio. Senhor, eu esvazio o meu coração, eu não tenho mais o que fazer. Veja se Deus não vai nos tomar por completo. Sabe qual é o grande problema de muitas pessoas hoje em dia? É que nós estamos querendo fazer tudo e ao mesmo tempo não estamos dando conta de nada. Deus só quer um coração para Ele governar. Deus só quer uma vida para Ele guiar. Deus só quer que eu e você possamos esvaziar o nosso coração para Ele fazer. E quando Ele habita dentro de nós, quando nós fazemos aquilo que diz lá em 1 Coríntios, quando nós nos tornamos templo e santuário desse Espírito, Ele nos governa, Ele nos guia. E aí olha o que o texto continua dizendo lá em Isaías. Olha que poderoso isso aqui no versículo de número 8. Então, ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Essa é a resposta de alguém que Deus está assentado no trono. Você consegue entender isso ou não? Essa é a resposta de alguém que sabe aonde está a esperança. Essa é a resposta de alguém que sabe quem é. Quem enviarei? Quem irá? O Senhor está sentado no trono do meu coração. Se não for por Ele, não vai ser por mais ninguém. Eis-me aqui, envia-me. Esse é o período da nossa vida onde nós percebemos que nada mais vale a pena se Deus não estiver. Já passou por algum momento na tua vida assim? Nada mais vale a pena se Deus não estiver. Êxodo 33, a Bíblia vai dizer que Deus fala para Moisés: Moisés, vai, mas eu não vou com vocês. Moisés responde: Senhor, se o Senhor não for com a gente não vai. Não vale a pena a gente ir. Será que tem muitos lugares que a gente está indo sem Deus ou não? Será que tem muitas áreas da nossa vida que Deus não está sentado no trono? Será que tem muitas áreas da nossa vida que a gente ainda está governando? Olha a resposta de alguém que Deus está sentado no trono: quem enviarei? Quem irá por mim? Eis-me aqui, envia-me. Eu não tenho mais o que perder, eu não tenho mais o que fazer. Deus já está assentado no trono, meu irmão. Que na minha e na sua vida possa ser assim também. Que Deus possa se assentar no trono dos nossos relacionamentos, das nossas emoções, sabe, da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito. Que Deus possa governar a nossa vida por completo. Porque quando a pergunta vier: quem enviarei? A minha e a sua resposta seja: envia-me. Eis-me aqui. Sabe, Deus já está governando a minha vida, então deixa que eu vou. Mas nós ainda estamos apegados a coisas, nós ainda estamos apegados a pessoas, nós ainda estamos apegados a lugares, porque nós ainda temos ídolos assentados no trono do nosso coração. A gente não faz o que a gente quer porque a gente pensa o que as pessoas vão dizer. Quantas e quantas vezes eu já tive vergonha de dizer que era cristão, porque o que as pessoas vão dizer? Você consegue entender isso ou não? Esses dias a gente foi fazer um documento, e aí a moça perguntou: qual que é a tua profissão? E eu perguntei para ela: qual que é a minha profissão? E aí eu fiquei pensando: eu sou pastor. Não é profissão, moça, é chamado, mas eu sou isso, é isso que eu sou. Mas quantas vezes eu já fiquei pensando: o que eu sou? O que eu faço? Já parou para pensar que tem gente que quer ouvir uma resposta da tua boca: eu sou cristão, eu acredito em Jesus. E aí a gente fica: não, assim,
Não, eu acredito, eu creio, eu vou na igreja. Sabe, muitas vezes a gente tem vergonha ou fica com medo do julgamento das pessoas. Mano, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas estão procurando esperança. Nós somos chamados para ser sal e luz. Que elas encontrem a esperança em nós. Mas ninguém adivinha, meu lindo. Quem você é? Quem eu enviarei? Eis-me aqui, envia-me. Sabe, essa é a minha e a tua resposta. Essa deve ser a nossa resposta. Que Deus possa encontrar em nós pessoas certas do seu chamado, pessoas certas, pessoas capacitadas para cumprir aquilo que Ele tem para fazer nessa terra. Você consegue acreditar que Deus tem alguma coisa para fazer na tua vida ou não? Ou você acha que está nessa vida aqui só perdendo tempo, só roubando oxigênio do amiguinho, só fazendo peso nessa terra? Mano, Deus tem promessas e propósitos para todos nós nessa terra, mas nós precisamos deixar Ele se assentar no trono do nosso coração. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono. Olha que poderoso isso. Às vezes Deus não está assentado no trono da nossa vida, da nossa alma, porque ainda tem muita coisa sentado lá, porque ainda tem muita coisa ocupando espaço lá. Então que essa seja a minha e a sua noite, de esvaziar o nosso coração, de tranquilizar a nossa alma, de descansar o nosso espírito e saber que quando nós estamos com o nosso coração vazio, Deus se assenta no trono. E Deus quer se assentar no trono, e Deus quer governar a nossa vida. Olha, um outro profeta, Abacuque. Abacuque é um livro que tem 3 capítulos. No capítulo 1 é só reclamação e choro. Aí no capítulo 2, no versículo 1 de Abacuque, olha só o que Abacuque escreve. Abacuque 2:1. E guarda isso aqui para o teu coração. Abacuque 2:1, olha só o que ele fala. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e de que resposta terei a minha queixa. Olha que poderoso isso. Olha como isso faz parte da nossa vida. No capítulo 1, Abacuque faz um monte de reclamação, um monte de choro, um monte de lamúria, pede a justiça de Deus, clama a justiça de Deus. E aí no capítulo 2, no versículo 1, ele começa dizendo: eu ficarei aqui, no meu posto, esperando o Senhor falar alguma coisa, esperando uma resposta do Senhor. Sabe qual que é o maior erro da nossa vida? Agir sem uma palavra. Quer quebrar a cara, faz alguma coisa sem ter uma palavra de Deus. Quer que dê tudo errado na tua vida? Faça alguma coisa sem ter uma palavra clara de Deus. Quantas pessoas já vieram falar para mim: Pedro, Deus está falando para eu fazer tal coisa. A pergunta que eu faço é: Deus está falando mesmo? Se Deus está falando, mano, não devia nem ter vindo falar comigo. Quem sou eu? Mas será que é Deus que está falando mesmo? E quantas pessoas eu já vi se arrepender? E quantas vezes eu já me arrependi de ter achado que era Deus falando e não era Deus falando, de ter pensado que era Deus falando, mas eram as minhas emoções, eram os meus sentimentos, era a minha carne gritando mais alto. Quer quebrar a cara? Faz alguma coisa achando que é Deus que está falando. Se é Deus que está falando, meu irmão, confia e vai, porque Ele vai patrocinar. Mas se não é Deus, faz como Abacuque: eu ficarei no meu posto, parado, sentadinho, tranquilinho, esperando Deus falar, esperando Deus responder. E aí Deus responde, e é um texto muito conhecido, versículo 2: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Olha a resposta que Abacuque recebe: espera mais um pouco. Escreva a visão em tábuas grandes, para que todo mundo que passe possa ver, possa saber, entenda facilmente. Mas espere, mas fique. Olha que poderoso isso aqui, meu irmão. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Que nós possamos esperar no Senhor, sabe? Que nós possamos confiar no Senhor. Que nós possamos lembrar que a visão fala do fim, a visão não fala do agora. Existem dias que virão, que Deus nos prometeu, que Deus nos designou, que nós possamos esperar tudo isso se cumprir, que nós possamos esperar as coisas acontecerem, sabe? Não agir no desespero, não agir na emoção, espere Deus fazer. Ainda que demore, espere. É como Jesus dizendo: olha,
eu vou para uma cruz, eu vou morrer, eles vão cuspir em mim, eles vão me crucificar, eles vão me chicotear, eles vão fazer um monte de coisa comigo, mas espera, porque no terceiro dia eu vou ressuscitar. É como Jesus, Lázaro já havia morrido há 4 dias, já estava cheirando mal, as pessoas já estavam pensando, cadê o amigo dele? E Jesus chega, ele demora, mas ele não se atrasa. Você consegue entender isso? Espere, porque a visão fala do dia que virá. Espere porque Deus ainda fará. Espere porque Deus ainda pode fazer. Mas espera. E enquanto a gente espera, existe a angústia, existe o medo. Enquanto a gente espera, a gente precisa confiar em alguma coisa. Você lembra do texto de semana passada? Êxodo 32, espera. Beleza, Senhor, a gente vai esperar, mas a gente só vai construir um bezerrinho de ouro aqui rapidão para adorar, enquanto Moisés não desce do monte. Será que a gente consegue esperar confiando? Porque o lance não é esperar, o lance é esperar confiando. Consegue entender isso ou não? O lance não é eu e você esperarmos. Esperar todo mundo espera e a gente vai ter que esperar por muita coisa nessa vida. Você esperou 9 meses para nascer. Mas é esperar confiando. É esperar e não pensar que Deus falhou. É esperar e não pensar que Deus esqueceu. É esperar e não julgar, e não amaldiçoar, e não ficar reclamando. É esperar e continuar confiando. Guarda isso aqui no teu coração. Tem muita coisa na nossa vida que a gente vai ter que esperar. Espera confiando, espera acreditando, espera sabendo que Deus ainda pode fazer. Espera sabendo que Deus quer fazer, sabe? Não se desespera, não arranca os cabelos, não sai por aí correndo. Espera, confiando e acreditando que Deus pode fazer. E aí quando eu e você esperamos, olha só o que acontece no capítulo 3, olha o que Abacuque escreve. Quando ele entende tudo isso, quando ele se desespera, quando ele espera, quando ele não sabe mais o que fazer, quando ele reclama, quando ele chora. Olha o que ele escreve no capítulo 3, depois de já ter entendido. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra das azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no dia da minha salvação. Sabe o que ele entendeu? Mesmo que o Brasil não esteja indo do jeito que eu quero, mesmo que eu não tenha os amigos que eu quero, mesmo que eu não more no lugar que eu quero, mesmo que eu não tenha o trabalho que eu quero, ainda assim eu continuarei acreditando no Senhor, porque Ele é a minha salvação. Não é sobre o que eu quero, Deus é a minha salvação. Nele eu encontro refúgio, nele eu encontro abrigo. Olha que poderoso isso que Abacuque entendeu, depois de já ter reclamado, depois de já ter chorado, depois de já ter feito um monte de coisa. No capítulo 3 ele entende, mesmo que dê tudo errado, ainda assim, eu continuarei confiando que o Senhor é a minha salvação. Sabe, continue acreditando que o Senhor ainda é a sua salvação, continue acreditando que o Senhor ainda é a nossa esperança. Você consegue acordar segunda-feira e falar isso, mesmo que o meu dia dê errado, mesmo que as pessoas me odeiem, mesmo que não aconteça aquilo que eu quero, o Senhor ainda continua sendo a minha salvação. Olha que incrível isso, olha que poderoso isso. O lance não é o quanto a gente apanha, mas é o quanto a gente consegue levantar depois de ter apanhado. Olha só, a nossa vida, ela é difícil. Todos nós aqui temos vidas difíceis. Você tem vida difícil aí não? Você passa por coisas difíceis no teu dia? Eu passo por vários. O pessoal com vida fácil aqui, né? Você tem a vida difícil ou não? Todos nós enfrentamos desafios, enfrentamos coisas na nossa vida. Mas nós precisamos nos lembrar de uma coisa, gente. Que no dia bom e no dia mau, Deus continua sendo o mesmo. A Bíblia vai dizer que os dias ruins a gente deve considerar. Já parou para pensar que as coisas ruins dessa vida também nos ensinam alguma coisa? Já parou para pensar que as maiores aflições, os maiores desesperos, já passou por um momento difícil na tua vida que você achou que você ia morrer? Não te ensinou alguma coisa? Você não saiu mais forte? Você não saiu melhor? Você não saiu mais preparado? Porque tudo que Deus quer fazer comigo e com você, meu irmão, olha para cá, presta atenção nisso aqui, ó. Deus quer nos preparar para algo que Ele quer fazer na nossa vida. Eu e você só somos o que somos, porque vivemos o que vivemos. Se somos fortes, glória a Deus, passamos por muita coisa.
É ou não é verdade? A vida vai batendo em nós e nós vamos criando cascas de coisas que nem nos abalam tanto assim. Tem pessoas que são mais abaladinhas, né? São mais emocionais. Você fala alguma coisa, ela... me trataram mal, me feriram, me machucaram. E tem gente que você pode falar o que quiser e ela não está nem aí, porque ela já apanhou tanto na vida, que é muito difícil você magoar ela. Você conhece alguém assim, não? O sensível e o que é o coração de pedra, o coração de gelo. Porque nós passamos por tanta coisa nessa vida, e as coisas vão formando quem nós somos. As dificuldades vão formando quem nós somos. E aqui eu quero falar com você sobre duas coisas que nós precisamos nos lembrar nesses dias. E se nós guardarmos isso no nosso coração, meu irmão, nós vamos continuar confiando no único Deus que nos salvou e que nos ama. A nossa vida, ela é baseada em duas coisas. Na nossa vida nós temos informação e na nossa vida nós temos revelação. Tá? Repete comigo para você lembrar. Informação, revelação. Então, a nossa vida ela é baseada nessas duas coisas. Informação e revelação. Agora, o que é a informação e o que é a revelação? Até onde é uma informação e até onde é uma revelação? Tem um texto que explica muito bem isso. Adão e Eva estavam em um jardim e existia uma fruta que eles não poderiam comer. E aí, olha só o que fala lá em Gênesis 3:6. Não precisa abrir, eu só vou ler rapidão para você. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu. Quem comeu? Quem é que foi lá e pegou o fruto e comeu? Quem? Eva, né? A mulher. É ou não é, gente? Então tá bom. Depois ela deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram as folhas de figueira para cobrir-se. Esse texto mostra exatamente a diferença da informação e da revelação. Quando Eva come, o que acontece? Nada. Quando que os olhos se abrem? Quando ela dá para Adão. Quando Adão come, os olhos se abrem. Porque Eva carregava a informação de quem Deus era. Adão carregava a revelação de quem Deus era. Adão foi o primeiro a ser formado. Adão foi o primeiro a ser colocado naquele jardim. Adão deu o nome para os animais. Adão tinha mais tempo de relacionamento com Deus. Adão vivia intimamente com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. É por isso que quando Eva come não acontece nada. Quando ela dá para Adão, os olhos se abrem. Porque Eva carregava a informação de quem Deus era. Adão carregava a revelação de quem Deus era. Você consegue entender isso? A informação, você está recebendo aqui agora, eu estou te falando um monte de coisa que são informações. Para mim, tudo isso aqui foram revelações, esses textos que eu li para você, estudando em casa, no meu momento devocional com Deus, Deus foi se revelando a mim, como provavelmente já se revelou muito a você. Mas quando eu te falo isso, são informações. Você recebe informações e baseados nessa informação, você busca a revelação. Aí você vai para o seu quarto, você fecha a porta do seu quarto, você ora, você lê a Bíblia, você faz lá o que você gosta de fazer. E aí você começa a receber as suas revelações. Mas tudo que eu estou te falando aqui são informações. A pergunta que eu te faço, será que Deus quer que a gente viva de informação ou de revelação? Será que você quer viver do Deus que eu falo para você que existe ou você quer provar do Deus que existe? Porque tem muita gente hoje em dia vivendo do Deus que falam para ela, não do Deus que ela conhece. E aí nós vamos formando ídolos dentro do nosso coração, porque nós não servimos ao Deus que conhecemos, nós servimos ao Deus que ouvimos falar. É o Deus do sábado à noite, é o Deus do domingo à noite, é o Deus da minha mãe, é o Deus do meu pai, é o Deus da minha família. A pergunta que eu te faço é: e o teu Deus? E o Deus que você conhece? E o Deus que se revelou para você? Porque viver de informação é legal, na informação você aprende um monte de coisa. Mas e a revelação? Aquilo que Deus quer falar para você, aquilo que Deus quer falar com você, aquilo que Deus quer mostrar para você. Sabe, Deus não procura gente de pessoas bem informadas. Deus procura pessoas que querem ter relacionamento com Ele. E você só consegue adorar alguém que você conhece. Você só consegue adorar um Deus que você conhece. Eu só consigo me relacionar com alguém que eu conheço. Sabe, na nossa vida muitas vezes a gente vive baseado nas informações, a gente vive baseado naquilo que a gente ouve falar.
E como é importante nós buscarmos as nossas próprias revelações. Deus quer se revelar a nós. Mas será que a gente está buscando Ele ou não? Será que você está buscando a Deus ou não? Eva carregava somente uma informação. Adão carregava a revelação. É por isso que quando ele come, os olhos se abrem. Olha só esse exemplo que eu quero dar para você. Imagina aí na tua cabeça um cantor, um jogador, alguém muito famoso. Essa pessoa ela tem muitos fãs. Os fãs conhecem tudo sobre os seus ídolos. Os fãs sabem o dia que nasceu, sabem a cor preferida, sabem a comida preferida, sabem tudo sobre aquelas pessoas que eles gostam. Mas dificilmente um fã se assenta na mesa para comer. Quem se assenta na mesa é o amigo, é quem tem relacionamento, é quem tem intimidade. Um fã conhece tudo sobre aquela pessoa que ele gosta. Muitas vezes o amigo conhece bem menos. Mas não é a informação que te coloca na mesa, é a revelação que te coloca na mesa. É a intimidade que te coloca na mesa. Então você pode saber o que você quiser sobre o Neymar, meu lindo. Você não vai sentar na mesa dele para jantar. Quem senta na mesa dele são os amigos que têm intimidade com ele. As pessoas podem saber tudo sobre você, mas não é qualquer um que senta na mesa da tua casa para almoçar. É alguém que é íntimo seu. É alguém que você conhece muito bem. Por isso que a gente precisa se lembrar disso todos os dias na nossa vida. Será que a gente está servindo a um Deus que a gente conhece? Ou será que a gente está servindo a um Deus que a gente é íntimo? Sabe por quê? A informação até te traz no culto, mas é a revelação que te coloca na mesa e te entrega as maiores revelações da tua vida. Consegue entender isso ou não? Que eu e você possamos viver baseados nas revelações, aquilo que Deus quer nos mostrar, aquilo que Deus quer falar conosco, aquilo que Deus quer trazer aos nossos corações. A intimidade te coloca em lugares onde a revelação pode te levar a lugares muito maiores, a lugares muito mais altos. A intimidade que você pode ter com Deus, meu irmão, pode mudar a história da tua vida, pode mudar a história da tua família, pode mudar a história da humanidade. Você consegue entender isso ou não? Seja íntimo de Deus, se relacione com Deus, porque a revelação, a intimidade te coloca em lugares onde a informação jamais vai te levar. Eu e você precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. A Bíblia vai nos comparar com a noiva de Cristo, onde vai dizer que Cristo é o noivo, nós somos a noiva e estamos aguardando o noivo para um casamento. E como é importante nós nos lembrarmos disso todos os dias e não esquecer. Sabe por quê? Uma noiva se relaciona com o seu noivo por aquilo que ele é e não por aquilo que ele tem. Presta atenção nisso aqui. Uma noiva se relaciona com um noivo por aquilo que ele é e não por aquilo que ele tem. Quem se relaciona por interesse é prostituta, não é noiva. Quando você busca Jesus por aquilo que Ele tem, você não conhece aquilo que Ele é. É por isso que às vezes a gente passa 50 anos dentro de uma igreja e a gente não recebe uma revelação, porque a gente está buscando o que Jesus tem. Ele vai dar o que Ele tem. Por isso que até hoje você tem saúde, você tem prosperidade, você tem amigos, porque você está buscando o que Jesus tem e Ele até te entrega. Mas a pergunta que eu te faço é: até quando a gente vai viver daquilo que Jesus tem para nos dar, sendo que Ele quer mostrar quem Ele é? Consegue entender isso? Será que o nosso relacionamento com Jesus está baseado em interesses? Ou será que nós estamos se relacionando com Jesus por aquilo que Ele é? Quem se relaciona com Jesus por aquilo que Ele é, encontra o que Ele tem. Quem se relaciona por Jesus por aquilo que Ele tem, jamais reconhece aquilo que Ele é. Se você se relaciona com Jesus por aquilo que Ele é, não vai te faltar saúde, não vai te faltar prosperidade, não vai te faltar uma boa vida, não vão te faltar amigos, não vai te faltar esperança, não vai te faltar salvação. Mas se você se relaciona com Jesus por aquilo que Ele tem, nos últimos dias, pode ser que você seja daquele time. Quem vocês são? Não conheço vocês não. Não, Jesus, mas a gente pregou no Teu nome, mas a gente fez milagres. Não conheço, porque vocês não se relacionaram comigo, porque vocês não são íntimos meus, porque vocês não sabem quem eu sou. Apartem-se de mim. Olha que poderoso isso. Olha que profundo isso. Então, mano, guarda isso no teu coração em nome de Jesus. Se relacione com Deus. Que nós possamos buscar um nível de intimidade com o nosso Deus. Você consegue entender isso ou não? Parar de buscar aquilo que Jesus tem para nos dar, uma namorada, um amigo, uma amiga, um casamento, uma boa vida. Para de buscar isso. Busca quem Jesus é. E o que Ele tem vai te alcançar.
Muitas vezes nós viemos na igreja e a gente pede por isso, a gente pede por aquilo e a gente reclama disso, e a gente reclama daquilo. Quando Jesus fala, muda a nossa vida. Olha o que Abacuque fez. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que dê tudo errado na minha vida, ainda assim eu continuarei acreditando que Ele é a minha salvação. Sabe qual que é o resultado disso? Ele entendeu quem Deus é. No capítulo 1 ele estava questionando o que Deus tinha. Deus, por que o Senhor não traz a tua justiça? Por que o Senhor não traz a tua provisão? Por que o Senhor não faz? Deus, por que o Senhor não nos dá o que o Senhor tem? No capítulo 2, quando Deus fala com ele, ele entende quem Deus é. E aí quando nós entendemos quem Deus é, muda a nossa vida. Porque a gente para de buscar aquilo que Ele tem para nos dar. Porque nós entendemos quem Ele é Deus da nossa vida. Ele é o nosso Salvador, Ele nos ama, Ele nos escolheu. A gente vai parar de buscar o nosso refúgio em coisas e em pessoas, quando entendermos quem Deus é. A pergunta que eu te faço hoje é: quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Deus pode ser a tua salvação, Deus pode ser o teu amigo, Deus pode ser o teu Senhor, mas Deus também pode ser alguém mau para você. Mas Deus também pode ser alguém que te lembra de ódio, que te lembra de raiva, que te lembra de ira. Não sei o que as pessoas construíram dentro da tua cabeça, mas eu sei que Deus quer se revelar para nós aquilo que Ele é. Não de ouvir falar, mas de ver, de ouvir, de sentir. Ainda agora ali na sala eu falava isso para o Tiago, que os sinais acompanham aqueles que creem. Será que os sinais estão nos acompanhando? Será que as pessoas olham para nós e encontram um refúgio, e encontram uma esperança? A Bíblia vai dizer lá em Atos que dia após dia eram acrescidos aqueles que iam sendo salvos. Será que nós estamos vendo os frutos? Será que as coisas estão acontecendo na nossa vida? Sabe, tudo começou com 120, depois eram 3.000, depois 5.000, e hoje são milhões. Porque os sinais acompanham aqueles que creem. Não é os que ouvem falar, é os que se relacionam, é os que conhecem, é os que sabem quem Deus é.